Como a gente resolve uma integral dupla, onde a região de integração que a gente está trabalhando é uma circunferência que não está centrada na origem? Para resolver esse tipo de problema, a gente vai precisar usar coordenadas polares. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai resolver um exercício que trabalha com essa situação. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A questão que a gente vai resolver é a questão 9 da seção 7.8 do livro de cálculo B da Diva e da Miriam, que fala sobre coordenadas polares e pede para a gente resolver esse problema, calcular essa integral numa região que está interna a essa circunferência e externa a essa circunferência aqui. Então ele já está dizendo para a gente que é uma circunferência, só que quando a gente for construir essa circunferência, delimitar essa circunferência, a gente vai encontrar um certo tipo de problema. Ela não vai estar centrada na origem. E a gente já pode perceber isso porque a gente tem um termo y que não está ao quadrado aqui junto na minha equação de uma circunferência. Então, como é que a gente trabalha com essa situação? Como é que a gente encontra os limites de integração? Essa equação aqui, x² mais y² igual a 4y, a gente pode reescrever ela dessa forma, passar esse 4y aqui para o lado esquerdo, trocando o sinal, e aí eu vou olhar para esses dois termos que tem y de uma forma bem específica, usando produtos notáveis. A gente vai olhar, desse primeiro termo a gente vai pegar o y, desse segundo termo a gente vai olhar para essa constante aqui e vai dividir ela por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. E vai manter o sinal entre elas. E vou elevar ao quadrado. E aí, quando eu fizer esse quadrado, olha o que vai aparecer. Quadrado do primeiro, y ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes y vezes o menos 2, que é menos 4y. Por isso que a gente escolhe esse número dividido por 2, porque aqui vai aparecer esse 2 multiplicando do produto notável. E mais o quadrado do segundo, que é 4. Então, esses dois termos que estão aqui, eles estão aparecendo aqui. E a gente pode isolá-los passando esse 4 aqui para o lado esquerdo aqui da nossa igualdade. Então, a gente pode trocar esses dois termos por essa expressão aqui. x² mais y menos 2² menos 4 igual a 0. O que a gente fez aqui? A gente tinha dois termos que dependiam de y e trocou por um único y. E isso é super importante para a gente conseguir analisar a nossa circunferência. É o processo que a gente chama de completar quadrados. Passo esse 4 ali para o outro lado e a gente tem uma equação de uma circunferência dada na sua forma geral. Aqui a gente pode identificar que o centro dessa circunferência, como o x não foi deslocado, vai ser x0, e como o y foi deslocado em 2, o centro vai ser 0 e 2. Quando a gente tem algum termo deslocado, o sinal vai ser ao contrário do que está aqui. Se é negativo, vai ser positivo aqui no centro. Se é positivo, aqui no centro vai ser negativo. E o raio vai ser a raiz de 4. Então, o raio igual a 2. Essa circunferência ela vai ter centro nesse ponto 0,2 e vai ter raio 2. Essa outra circunferência aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. Vou passar o 2y aqui para o lado esquerdo, vou fazer o mesmo completamento de quadrado que a gente fez, só que agora eu pego um y daqui e pego esse termo que está aqui, que é constante, divido por 2. Então, 1. E mantenho o sinal de menos. Se eu fizer o produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, a gente tem essa expressão e aparece o y² menos 2y. Se a gente isolar, passando esse 1 aqui para o lado esquerdo, a gente vai ter essa expressão para colocar aqui. Então, vai ficar x² mais y menos 1, tudo isso ao quadrado, menos 1 igual a 0, passo o 1 para o outro lado e aí a gente consegue tirar as informações. O x não foi deslocado, então o centro ali em relação a x é 0 e a gente teve um deslocamento de 1 aqui para o y. Então, o centro vai ser 0 e 1 e o raio vai ser a raiz de 1, que também é igual a 1. A gente conseguiu as informações importantes dessas duas circunferências para a gente construir o gráfico delas. Não precisa ser um gráfico perfeito, mas a gente precisa ter ideia de como eles estão posicionados e alguns pontos importantes, como o raio e o centro, são super importantes.
Trouxe aqui essas informações e a gente vai construir o gráfico. O gráfico vai ser esse aqui. A circunferência de fora, essa grandona, é essa x² mais y² igual a 4y. A gente sabe que o centro é aqui no 0, x, 2y. E o raio é 2, então ela vai passar aqui no 4 e vai passar aqui no 0. E a mesma coisa aqui para essa segunda circunferência. O centro é 0 e 1, que é esse aqui, e o raio é 1. Então ela vai passar aqui no 2 e no 0. Só que a região que está sendo pedida é entre essas duas circunferências, então é essa região em laranja. E a nossa ideia é usar coordenadas polares para resolver isso, só que a gente não tem mais agora um raio constante. Então, como é que a gente determina a limitação para o raio e para o θ, no caso de uma região assim bem diferente? Quando a gente falar de coordenadas polares, sempre tem que vir em mente essas duas expressões aqui. E, claro, essa aqui também aparece com bastante frequência. Então, olhando para a nossa equação de circunferência, que foi dado lá no enunciado, a ideia é encontrar, através dessas circunferências, alguma limitação para o R e para o θ. Nesse caso, a gente já percebe que o R é que está variando de forma irregular, ele não está sendo limitado constante. Vai começar em 0 e vai até um valor. Ele é diferente em cada ponto porque tem esse buraco formado por essa circunferência menor. Então, a gente vai olhar aqui para a nossa equação e vai substituir o x e o y em coordenadas polares. Ou seja, a gente vai transformar essa circunferência, tá escrita como coordenada cartesiana, para coordenadas polares e ver o que acontece. O x² mais y², então ele é r², e o y, ele é r seno de θ, então só substituir. E eu percebo que eu posso simplificar esse r com o r daqui, e fico apenas com r igual a 4 seno de θ. Ou seja, essa circunferência aqui de fora, escrita em coordenadas polares, é r seno de θ. Se eu fizer a mesma coisa com a outra circunferência, a gente vai repetir o mesmo processo, só vai mudar esse número aqui, eu vou ter que a circunferência aqui dentro, ela é dada em coordenadas polares por r igual a 2 seno de θ. E eu tenho aqui já uma expressão, uma limitação para o r, porque o r ele vai ser a distância dessa circunferência menor até a circunferência maior. Se eu já sei que a circunferência menor é 2 seno de θ, o raio, né, ali a distância que ele está da origem é 2 seno de θ e a da maior é 4 seno de θ, eu já tenho essa limitação. Como as duas circunferências estão acima do eixo x, o θ ele está variando aqui, por mais que a gente não consiga perceber, esse ângulo ali muito pertinho do zero vai ser muito próximo de zero o ângulo. E ele vai aumentar até chegar aqui muito próximo, de novo, do eixo, formando um ângulo de π. Então, o nosso θ está variando de 0 a π. Depois de tudo isso feito, a gente vai jogar isso lá na nossa integral, que está em cartesianas, e transformar ela para polar. Então, esse termo aqui, x² mais y², a gente vai trocar para r. Os intervalos vão ser esse, então a gente vai precisar primeiro integrar em r e depois em θ. E, claro, não esquecer do nosso querido jacobiano, né? Quando a gente faz a mudança de coordenada. Esse aqui é o jacobiano vezes o dr dθ, o nosso r², que é essa expressão aqui, em coordenadas polares, e os intervalos de integração. Fazendo aqui a multiplicação, a gente tem que resolver a integral de r ao cubo em relação a r, que é r4 sobre 4, avaliado nesses dois limites. E aí eu vou trocar o r como um 4 seno de θ, só que 4 elevado a 4, seno elevado a 4, menos no limite inferior, que é 2 seno de θ. Então, aparece 2 elevado a 4, seno elevado a 4 novamente. 4 elevado a 4 dividido por 4 vai ficar 64 vezes o seno na 4. E aqui vai ficar 16 dividido por 4, que vai ser igual a 4. E aparece seno elevado a 4 nos dois termos, então a gente pode juntar esses termos e transformar nessa integral aqui. 60 vezes a integral de 0 a π de seno a 4 de θ dt. E essa integral é que a gente vai resolver agora. Só que essa integral, ela tem esse seno elevado a 4. Então, para resolver ela, eu vou utilizar essa fórmula de recorrência, tá nas tabelas de integração e derivação. Nesse caso
caso aqui, a gente vai ter o n igual a 4, o a vai ser igual a 1, porque não tem ninguém multiplicando aqui o θ, e o u vai ser o nosso θ. Então, a gente vai substituir aqui e vai construir aqui a resposta, né, dessa integral. Então, vai ficar o 60, eu vou manter ele fora da integral e vou olhar aqui só para a integral. Então, aqui fica menos, no numerador vai ficar seno de 4 menos 1, por isso que aparece esse 3, de θ, cosseno de θ, e embaixo fica o a vezes o n. O a é 1, o n é 4, então aparece apenas o 4. Mais 4 menos 1, que é 3, dividido por 4, e a integral de seno de 4 menos 2, que é 2. Então, seno ao quadrado de θ dt. Coloquei o limite de integração fora aqui da nossa integral, porque depois que a gente resolver essa integral, a gente vai ter que aplicar ainda nesse limite de integração de 0 a π. Aqui cai de novo numa integral de seno elevado a uma potência. Então, a gente vai ter que repetir a nossa fórmula de recorrência, só que agora com n igual a 2. Então, vai ficar dessa forma aqui. Observem que o 60 eu mantive, esse seno aqui é cubo, cosseno sobre 4 mantive, 3 sobre 4, e aqui só dentro do parênteses que a gente fez a integral de seno ao quadrado de θ dt. Vai ficar menos seno elevado a 2 menos 1, por isso que fica 1, de θ, cosseno de θ dividido por a, que é 1, vezes o nosso n agora, que é 2, então 2. 2 menos 1, 1 dividido por 2. E aí, seno aqui vai ficar 2 menos 2, vai ficar seno elevado a 0. Todo número elevado a 0, toda expressão elevada a 0 também é o 1. Então, aparece aqui só a integral de 1 de θ ou a integral de θ. Precisamos aplicar 2 vezes a fórmula de recorrência, mas agora cai numa integral que é fácil de ser resolvida, e a integral de uma constante dt é a constante vezes θ. E a gente precisa avaliar tudo isso aqui nesse intervalo. Antes de a gente reescrever isso no π e no zero, a gente pode tirar algumas conclusões, lembrando de quanto vale o seno e o cosseno nesses pontos específicos. O seno, tanto no zero quanto no π, ele vai zerar. Então, essa expressão aqui, tanto para o zero quanto para o π, vai zerar. Multiplicar por cosseno vai zerar, dividir por 4 vai zerar. Então, ele vai sumir nas duas situações. Esse seno também vai fazer isso. Seno de π é zero, seno de zero é zero, daí multiplica por cosseno, divide por 2 é zero. Vai ficar só esse termo aqui para a gente avaliar de 0 a π. Tem as constantes que estão multiplicando, elas vão manter. Então, eu vou ter 60, esse termo que zerou, mais esse 3 quartos. 0 mais alguma coisa, vai ficar só o 3 quartos, vezes esse 0 aqui, mais meio sobre 2. Então, só vezes meio sobre 2, vezes o π. Se a gente trocar no zero, vai zerar também. Então, sobra só mesmo essa expressão aqui. O 60, que é essa constante aqui, vezes o 3 sobre 4, vezes meio, vezes π. E a gente pode simplificar algumas coisas, né? O 60 a gente pode dividir aqui por 4, que é igual a 15. 15 vezes 3 é 45, vezes 1 vezes π, 45π. E embaixo, como eu simplifiquei esse 4 com o 60, sobra apenas o 2. E assim a gente finaliza a resolução desse exercício. É um exercício mais complexo, que tem uma região mais elaborada e que os limites de integração, quando a gente muda para coordenadas polares, não são mais constantes. Além disso, a gente teve que aplicar 2 vezes a fórmula de recorrência para resolver. Por mais que tudo isso pareça um pouco complexo, é muito mais fácil do que a gente resolver usando limitação em coordenadas cartesianas. Mudar para coordenadas polares facilita essa integração, facilita a resolução dessa integral. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha esclarecido mais sobre como fazer coordenadas polares, né? Como fazer integrais usando coordenadas polares, onde a limitação para r ou θ não é só a constante. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.